Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente tem um conjunto de manchetes que, assim, à primeira vista, parece uma lista bem aleatória. Um pouco de tudo, né? Exato. Tem The Wall Street Journal falando de um plano americano para o petróleo da Venezuela. Aí o Poder 360 cobre desde um acordo comercial super polêmico até a Anvisa, 8 de janeiro, e ainda tem os planos de aposentadoria do Lionel Messi. Pois é. E a nossa missão aqui é pegar esses ingredientes que parecem não ter nada a ver e descobrir qual é a história que eles contam juntos. É uma ótima forma de colocar. Porque não é só achar um padrão no meio do ruído, né? É tipo enxergar a arquitetura invisível que conecta uma decisão lá em Washington com a prateleira de um supermercado aqui no Brasil. De um lado, uma estratégia sobre o preço da energia global e do outro, uma decisão sobre a segurança de uma fórmula infantil. Certo. E o nosso trabalho é mostrar que esses eventos não acontecem em universos separados, são parte da mesma engrenagem. Ok, então vamos começar a desmontar essa máquina. A primeira engrenagem parece ser a política externa americana. O Wall Street Journal detalha um plano da equipe de Trump para controlar o petróleo da Venezuela por anos. O objetivo: baixar os preços. Bem direto. Bem explícito. Aí, uma notícia que, olha, me saltou aos olhos. O Departamento de Estado anunciando a retirada dos Estados Unidos de 66 organizações internacionais. 66? 66. O número parece, uau, absurdamente alto. E ele é feito para chocar? Não estamos falando só de comitês obscuros sobre padrões postais, sabe? Sim. Muitas dessas organizações são a base da diplomacia do dia a dia. São os canais onde se resolvem pequenas crises antes que elas virem, grandes crises. E para completar esse quadro, uma conversa direta do Trump com o presidente colombiano sobre drogas, tensões regionais, meio que passando por cima dos fóruns multilaterais. Juntando as três peças, o quadro parece óbvio, né? Uma política mais isolacionista, America First, mas eu sinto que a história é mais profunda. Com certeza é. É só sobre conseguir um melhor acordo em cada caso isoladamente? Acho que essa é a pergunta central. O que a gente está vendo não é só uma preferência por negociação bilateral. É, na verdade, uma tentativa sistemática de desmontar a própria infraestrutura da diplomacia do pós-guerra. Desmontar? É. O objetivo não é só ganhar uma negociação sobre petróleo, é mudar as regras do jogo, é trocar aquela mesa de negociação de um grande salão onde todo mundo tem um lugar por uma série de disputas de braço de ferro em salas separadas. Uma mudança de um jogo de xadrez Exato. para uma queda de braço. Perfeitamente. Isso muda completamente a dinâmica de poder para todo o resto do mundo. Num fórum multilateral, países menores podem formar blocos, ganhar voz. Certo. Numa negociação 1 a 1 com uma superpotência, a alavancagem é muito menor. O plano para o petróleo venezuelano é o objetivo, mas a retirada das 66 organizações e as conversas diretas são o método. O método. Enfraquecer o sistema coletivo para maximizar a força individual. É uma aposta de altíssimo risco. E essa ideia de tensão, de visões de mundo diferentes batendo de frente, me parece o gancho perfeito para o nosso próximo tema. O Acordo União Europeia-Mercosul. Ah, sim. Aqui a contradição é explícita. O Poder 360 diz que uma reunião em Bruxelas teve avanços para o acordo. Ótimo. Mas a manchete seguinte, da mesma fonte, mostra agricultores franceses bloqueando estradas em Paris em protesto contra esse mesmíssimo acordo. Pois é. É como ler duas críticas do mesmo filme. Uma diz que é obra-prima, a outra que é um desastre. Quem está assistindo ao filme errado? Olha, ninguém está assistindo ao filme errado. Eles só estão sentados em cadeiras diferentes, com ângulos completamente opostos. O que a gente vê em Bruxelas é a visão macro, a geopolítica. Para os diplomatas, o acordo não é só sobre vender mais carros ou comprar soja mais barata. É uma peça estratégica no tabuleiro global, sabe? Certo. É sobre fortalecer laços com a América do Sul, criar uma alternativa à influência da China, projetar os padrões europeus. Eles olham para o mapa mundi e para um horizonte de, 20 anos. E o agricultor em Paris? O agricultor em Paris está olhando a previsão do tempo da semana que vem e o balanço do negócio dele no fim do mês. A realidade imediata. Anos produzidos numa escala e com custos que ele não consegue competir. A visão dele não é menos válida, ela é só
radicalmente mais pessoal e imediata. Mas essa explicação, embora faça sentido, parece que trata os políticos como se eles vivessem numa bolha, né? Imunes a essa pressão, eles sabem dos protestos. Sabem? Eles estão simplesmente ignorando ou calculam que é um preço que vale a pena pagar? É exatamente um cálculo. Eles não ignoram, eles pesam. O cálculo político é que a dor de curto prazo, concentrada num setor específico, como a agricultura, pode ser gerenciada com subsídios, com outras compensações. E que essa dor é superada pelos benefícios de longo prazo que, na visão deles, fortalecem a posição da União Europeia no mundo. Entendi. O problema é que, para quem está sentindo a dor, o longo prazo é um luxo que nem sempre dá para esperar. E como o Brasil se encaixa nisso? Uma das fontes menciona que a produção industrial brasileira está estável. Um acordo dessa magnitude certamente balançaria esse barco. Para que lado? Com certeza. A estabilidade é só uma foto do momento. O acordo redesenha o mapa. Setores como o agronegócio de larga escala, por exemplo, teriam um acesso sem precedentes a um mercado gigante de alta renda. Para eles, é a chance da vida. Certo, os vencedores. Por outro lado, setores como laticínios, vinhos, até partes da indústria automotiva, que são mais protegidos, enfrentariam uma concorrência europeia feroz. O acordo força uma especialização, criando vencedores muito claros e, inevitavelmente, perdedores que vão sentir uma dor bem parecida com a do agricultor francês. O que nos leva para outra área onde esse equilíbrio de interesses é crucial, mas de um jeito totalmente diferente: a saúde pública no Brasil. A gente tem duas notícias sobre a Anvisa que parecem vir de universos paralelos. A primeira, cheia de esperança. A agência libera um novo medicamento para o Alzheimer em estágio inicial. A segunda, um alerta severo. Anvisa proíbe fórmulas infantis da Nestlé por risco de contaminação. Quando eu leio isso, a minha reação é quase de chicotada, sabe? Uma é sobre acelerar, a outra sobre frear bruscamente. Sim, a percepção é essa. Isso não cria uma cultura interna contraditória na agência? Como um técnico decide qual pedal usar? Essa é uma pergunta excelente porque toca no centro do que é uma agência reguladora moderna. A percepção de contradição é natural, mas a lógica interna é, na verdade, muito consistente. O trabalho da Anvisa não é só dizer sim ou não. É gerenciar o portfólio de risco de saúde de uma nação inteira. Eles são, na essência, gestores de risco. Certo. O que isso significa na prática? Significa que cada decisão é uma equação de risco-benefício. No caso do medicamento para Alzheimer, a gente tem uma doença devastadora sem cura. O novo tratamento, mesmo com efeitos colaterais, oferece um benefício claro contra um risco conhecido. A agência calcula que vale a pena. É um risco calculado. Agora olha a fórmula infantil. O benefício é a nutrição, mas existem outras opções seguras. O risco, uma toxina, mesmo que em baixo nível, é para bebês, uma população super vulnerável. Claro. Nessa equação, qualquer risco de contaminação é inaceitável. A tolerância é zero. Ah, então a lógica não é acelerar contra frear, mas risco aceitável contra risco inaceitável. Perfeito. A missão é a mesma nos dois casos: proteger a saúde pública. Às vezes, proteger significa dar acesso rápido à inovação. Outras vezes, significa construir uma muralha de proteção. Entendi. As ações parecem opostas, mas a filosofia por trás é a mesma. Entendi a lógica do risco. Mas e a pressão externa? A gente sabe da força do lobby da indústria farmacêutica para aprovar rápido. Sim. E, por outro lado, a pressão da opinião pública se algo der errado. Essa balança de risco não pode ser desequilibrada por esses fatores? Pode, e esse é o desafio constante. Manter a integridade técnica dessa análise em meio a um turbilhão de pressões é o teste diário para uma agência como a Anvisa. Um erro para o lado da pressa pode levar a uma tragédia. Um erro para o lado do excesso de cautela pode privar pacientes de tratamentos que mudariam suas vidas. É uma corda bamba. Exatamente. E essas duas manchetes lidas juntas nos dão um raro vislumbre da agência caminhando sobre essa corda em tempo real. E falando em tensões e riscos, chegamos ao nosso último segmento. Hoje é 8 de janeiro de 2026 e uma das manchetes do Poder 360 informa que a segurança foi reforçada em Brasília para marcar os 3 anos dos eventos de 2023.
Ao mesmo tempo, vemos notícias de violência em outros lugares. Protestos que ficam violentos no Irã, um tiroteio perto de uma igreja nos Estados Unidos. O fato de que, 3 anos depois, a gente ainda precisa de um esquema de guerra em Brasília para uma data no calendário me parece muito significativo. É mais do que significativo. Revela uma mudança fundamental na percepção do Estado sobre o evento. Não estamos falando mais só de memória histórica. O reforço da segurança mostra que o 8 de janeiro foi integrado ao planejamento de risco contínuo da segurança nacional. Deixou de ser apenas um substantivo, algo que aconteceu e se tornou um verbo, algo que exige ação preventiva constante. Ou seja, não é algo que ficou no passado, mas um fator de risco ativo no presente. Exatamente. Virou um evento no calendário de segurança, como um Réveillon ou um grande festival, que exige mobilização e inteligência. Isso nos diz que as autoridades acreditam que as fissuras sociais e políticas daquele período não cicatrizaram. Certo. Elas continuam como vulnerabilidades. E quando olhamos para as notícias do Irã, dos Estados Unidos, vemos que essa preocupação com a coesão social não é uma exclusividade brasileira. É um dos grandes temas do nosso tempo. Então, vamos tentar amarrar tudo isso. A gente começou com uma política externa americana que está trocando o xadrez pela queda de braço. Sim. Passamos pela colisão de realidades num acordo comercial, onde a estratégia de longo prazo de um continente esbarra na sobrevivência de um agricultor. Vimos o delicado trabalho de uma agência reguladora como gestora de risco de saúde e terminamos com a constatação de que as feridas do passado se tornaram riscos operacionais no presente. Uma ótima síntese. E no meio de toda essa tempestade, a gente descobre que o Lionel Messi está planejando comprar um time e que o Banco Master está em liquidação. Pois é. O que talvez só prove que, enquanto o mundo ferve, o Departamento de Esportes e o de Finanças continuam operando em seus próprios universos. E talvez o que essa análise mostre seja exatamente isso. O mundo não é uma história única. São múltiplas histórias acontecendo em escalas diferentes e colidindo o tempo todo. Escalas diferentes. A escala de tempo de um diplomata é de décadas. A de um agricultor é a da colheita. A de um regulador é a da análise científica. A de um oficial de segurança é a das próximas 24 horas. O desafio para se manter informado não é só consumir as notícias, mas entender como essas diferentes escalas de tempo, de poder e de risco interagem e se chocam todos os dias. Certo. A informação está aí, mas o entendimento vem de perceber essas colisões. Uma imagem final muito poderosa. E se a gente puder deixar um último pensamento, algo para refletir, a fonte sobre o novo medicamento para Alzheimer diz especificamente que ele é para o estágio inicial. Sim. Isso abre uma porta para uma questão que não está nas manchetes de hoje, mas que vai dominar as de amanhã. Uma vez que um tratamento inovador, e provavelmente caríssimo, é aprovado, como a sociedade garante que o acesso a ele seja justo? Boa pergunta. A aprovação da Anvisa é o primeiro passo, o da ciência, da segurança. Mas o debate seguinte, muito mais espinhoso e socialmente complexo, é sobre equidade. Quem vai poder pagar? Como os sistemas de saúde público e privado vão absorver isso? A aprovação do remédio não é o fim da história, é o começo de uma muito mais complicada.